É isso, Eduardo Moreno. Daqui a pouquinho vamos falar com nossos comentaristas também da transmissão nessa vitória do Ceará sobre o Vasco 2-1, abrindo a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará pegou o elevador, entrou no G4, é o vice-líder nesse momento. É claro que tem mais 9 jogos ainda para serem jogados nessa 4ª rodada, mas o fato é que o Ceará conseguiu uma vitória importante, a 2ª no Campeonato Nacional. Vamos falar muito sobre esse jogo. Carlos Eduardo Mansur. O Ceará tem se mostrado um adversário difícil de ser batido em casa, já venceu o Grêmio, agora vence o Vasco, venceu uma derrota duríssima fora para o Juventude, empatou com o Bragantino depois de ter saído com 2-0 no primeiro tempo, deixou o Bragantino empatar. Um começo de campeonato, acho que acima do esperado, para o Ceará. E o Vasco perde o seu jogo, né? Vinha de 2 vitórias, né, em casa, mas fora tá difícil do Vasco pontuar, pelo menos por enquanto. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. E o Ceará também evita que se reforçasse a marca de um time que, por vezes, sai na frente e não consegue sustentar resultados, né? Aconteceu, ele saiu na frente contra o Juventude na última rodada, quando tomou a virada, e nesse jogo do Bragantino, na estreia do campeonato que você citou. Foi um time que teve a rédea do jogo no primeiro tempo, né? Empurrou o Vasco contra o seu campo, marcando muito bem a saída de bola. Para mim, a grande mudança do jogo não é tanto que as substituições tenham transformado muito o Vasco, mas é que o Ceará, com a vantagem, deixa de pressionar, baixa um pouco a marcação, o jogo vem para o campo do Ceará. Pode ser também uma implicação física, algo que esse campeonato, com esse calendário, vai também colocar muito para alguns times, mas enfim, o fato é que o jogo começa a acontecer mais tempo no campo do Ceará, as trocas, o Vasco dá uma melhorada no segundo tempo, mas não tinha, antes do gol, que nasce muito ao estilo do que é a principal e talvez uma das poucas armas ofensivas do Vasco, que é o cruzamento e o gol do Verratti. O Vasco, além daquele lance, não teve teve nos acréscimos uma chance de empatar o jogo, mas antes do gol o Vasco não tinha produzido tanto assim. O Vasco tem alguns problemas para a gente conversar e eles persistem. Eu diria que tem vários problemas, né? Eu, particularmente, achei o jogo do Vasco muito ruim hoje. No segundo tempo há uma melhora ali no abafa, mas em questão de organização, achei o Vasco muito mal defensivamente e ofensivamente produzindo muito pouco. Com a bola, né, trabalhada, muito pouco. Um time bastante espaçado em campo, Alex. Queria ouvi-lo sobre as suas impressões iniciais apenas de Ceará 2, Vasco 1. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Eu queria saber, se ele fosse treinador do Vasco, o que o Eric faria. Daqui a pouco você vai saber, porque ele vai sentar aqui. Né? Isso. Porque realmente tem essa fragilidade defensiva do Vasco e o Ceará, depois que ele fez o resultado, também ele jogou o jogo mais tranquilo, sabendo até que o adversário ele te traz não poucos problemas, mas no jogo em si tava vendo, mas a exposição assim do Vasco, a facilidade do adversário jogar, demora às vezes para transição, às vezes esse mau posicionamento, alguns comportamentos de setor para setor assim chama atenção, porque o Vasco não era, vamos dizer assim, tem jogadores para não ser um time de repente tão frágil como ele vem sendo. E o Ceará, aquele negócio, faz seu jogo em casa antes de todo mundo, já dorme tranquilo para poder já pensar no próximo jogo. E os artilheiros participando ativamente, né? Pedro Raul de um lado, lei do ex, né? Lei do ex dupla. A gente está vendo aí o segundo gol marcado pelo Pedro Raul, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com os 2 gols marcados hoje, junto com o Verratti, que também marcou seu 4º gol no Brasileirão. 4 gols para Verratti, 4 gols para Pedro Raul, só que hoje deu Pedro Raul, né? 2-1 contra o Verratti e o Ceará consegue essa vitória. Que sina é essa, né? Veja que o Pedro Raul não tem conseguido até aqui, né? Ele ainda tem chão aí para jogar na carreira, mas em grandes clubes, assim, clubes de uma exigência talvez um pouco maior, ele não conseguiu ter sucesso, né? Seja no Vasco, seja no Corinthians. E ele foi muito bem no Goiás, foi bem no Atlético Goianiense. Foi bem também, está indo bem no Ceará. Acho que até que no Botafogo ele teve uma passagem boa. Não foi espetacular, mas foi boa. Fez gols importantes naquele começo de carreira dele no Botafogo. Um momento especial para ele, né? Difícil achar uma explicação para isso, né? Se olhando o desempenho dele nesses times, você diria que ele tem condição de ajudar diversos times da tabela da Série A do Brasileiro. Talvez
tem uma questão da forma de jogar, né? É um jogador com algumas especificidades, jogador de último toque, de times que, além da finalização, de times que façam um jogo mais direto para ele ajudar nessa primeira bola, nessa disputa, que ele é muito forte. Ele não vai, talvez, ajudar tanto em construção, com bola no chão. Não estou dizendo que ele não tenha, que ele tem uma limitação técnica que o impeça de ajudar totalmente, mas é uma outra característica de jogo. Talvez ele tenha se enquadrado mais em times que busquem um jogo mais direto, com mais cruzamento na área, com menos elaboração, digamos assim. Mas o fato é que essa temporada, esse início de campeonato dele é muito bom. Eu acho que tem a ver também, Alex, pode confirmar, né? Porque esteve lá dentro de campo, Paulo Nunes, que já está sentado aqui ao lado de Eric Faria também, já dando boa noite para Eric e para Paulo. Acho que tem muito a ver também com confiança, né? A questão de saber que ele é o dono da posição, né, Alex? Porque num clube como o Corinthians, como o Vasco, você tem outras opções e ele não chega normalmente com aquele status de, olha, chegou o meu camisa 9, né? Ele chega para ser outro camisa 9, né? Para ser mais um camisa 9 dentro do elenco e uma opção como centroavante. No caso do Ceará, quando aposta numa contratação do Pedro Raul, ele chega para ser o cara da camisa 9. E tenho a impressão, Alex, Paulo, Mansur e Eric, que talvez isso interfira um pouco no rendimento, de saber que ele pode errar um pouco mais, que ele vai ser mantido no time, ele vai conseguir ter a sequência que o jogador sempre espera. Dando boa noite primeiro para Paulo Nunes. Falei bobagem ou tem alguma coisa a ver? Paulo, Eric, boa noite para vocês. Você entende do métier, né? Isso é você que diz, assim. O pessoal na hashtag aqui vive me criticando. Eu não entendo por quê, mas você sabe que eu entendo. Sou canhotinha diferente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo. Mansur, meu meia Alex, Eric, né? Boa noite a todos. Eu acho que passa muito pela questão da mentalidade, né? O cara chega num clube e ele sabe que nesse jogo ele pode errar a primeira, pode errar a segunda, a terceira, e que ele vai ter ainda a continuidade do trabalho. É um jogador que já demonstrou, né, em outros clubes que tem qualidade, ele é um finalizador nato? Mas ele sabe sair, ele sabe fazer um pivô, ele sabe, principalmente jogando com o Ailon, os dois estão se entendendo muito bem, porque quando ele sai da área, o Ailon entra nas costas dele, é um jogador que está com você pode ver, ó, todas as bolas ele ataca, ele quer o jogo, né, a confiança está completa, porque ele quer a bola, toda hora ele fica pedindo a bola. E aí a questão das movimentações, né? Pra você ver, um jogador que tem dentro da área o conhecimento de onde ele está. Olha lá, olha como ele passa à frente do Lucas Freitas. Parecia que ele era profissional, né? O Lucas Freitas atropelou porque ele foi na jogada e o Lucas não. Exatamente. Pode acontecer, né? O centroavante, ele acredita no jogo, o atacante, ele acredita nesse lance, né? Então, assim, ele demonstrou que no Ceará ele é importante não só pelos gols, mas segurar a bola lá na frente, né? Organizar o sistema ofensivo. O time do Ceará, quando joga aí, e isso é uma questão também que o Ceará vai ter que trabalhar quando jogar fora, e na minha opinião, o Vasco também, é um time que se apresenta, que joga e que joga dentro do campo do adversário, especialmente no primeiro tempo. No segundo abdicou. No segundo abdicou muito do jogo, passou perrengue com as mudanças do Vasco, mas eu gostei do time do Ceará. Eu acho que esses dois times vão disputar o mesmo campeonato. Eles vão estar ali brigando, né? O Pedrinho já falou que o time do Vasco é um time que está entre os 8 melhores, né, elencos. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Vasco está ali entre o 12º e 13º, porque o Vasco tem muita dificuldade, Felipe. Muito. O Vasco tem uma jogada que ela é mortal, ela é tradicional, que é o cabeceio do Verrete. E quando ele é bem marcado, e hoje ele foi, o Vasco não tem saída. E isso me preocupa. Eric Faria, boa noite, Eric. O quanto o torcedor do Vasco deve ficar preocupado com a atuação de hoje, não só pelo jogo de hoje, mas pelo conjunto da obra, o quanto o Vasco, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda, não apresenta evolução. O Vasco parece estar patinando ali, mesmo nas vitórias, né, especialmente no jogo contra o Santos, por exemplo. Não acho que o Vasco tenha sido melhor que o Santos naquela partida. Contra o Sport teve alguns momentos de superioridade, mas o Vasco, para mim, está patinando, que não parece sair muito do lugar. Boa noite, mais uma vez. Fala, Felipe, boa noite Mansur, boa noite, Alex, Paulo de novo, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu acho que para falar do Vasco a gente ia precisar de umas 3 edições do Troca de Passe, cara, que são muitas coisas. Nós só temos essa hoje. E alguns minutos. Amanhã dessa, já é outra. Mas o bom é que essa é exclusiva do Vasco.
Porque, cara, assim, primeiro, eu até concordo com você, acho que o Vasco não tem feito grandes jogos, mas pelo menos em casa é um time com atitude, é um time que vai no embalo do torcedor, é um time que tenta ganhar os duelos, e fora de casa é um time muito presa fácil para os adversários, assim. O primeiro tempo que o Vasco fez hoje foi constrangedor para um time que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco teve uma chance com o Payet, um chute de fora da área ali, logo no começo do jogo, depois o Vasco não conseguia fazer nada com a bola. Nas poucas vezes em que o Vasco teve a bola, não conseguia trocar 4, 5 passes, evoluir defesa, meio campo e ataque, sabe? Então, isso é muito preocupante. E se você não consegue, muitas vezes, um jogo bom fora de casa, que você pelo menos se defenda bem. E o Vasco também não está conseguindo se defender. A atuação dos zagueiros hoje foi muito ruim. Os zagueiros marcando a bola o tempo inteiro. O Pedro Raul tocou em todos os cruzamentos. Cruzamento da direita, cruzamento da esquerda. Algumas vezes ele não conseguiu concluir para o gol, mas ele tocava na bola. Então ele ganhou praticamente todas as bolas do João Vitor e do Lucas. E esse primeiro gol é brincadeira. Assim, por mais que o João Vitor tenha falhado e falhou para o Mugni, mas o Lucas estava com o Pedro Raul. Se ele acompanha ali, é cada um com um. Ele tem que acelerar até na o zagueiro, área. ele não pode esperar, olha só. Olha, ele olha pro lado de Pedro Raul. Ele olhou pro lado errado, né? Ele olhou pra direita, o Pedro Raul estava na esquerda. 4 corpos atrás, o Pedro Raul do Lucas, né? E aí acontece isso. E no segundo gol também. O Pedro Raul estava sozinho no segundo pau e o Guilherme sozinho recebendo o cruzamento. Então, a atuação defensiva do Vasco hoje foi muito ruim. E isso é algo preocupante, porque notoriamente o Carille sempre foi um técnico que as pessoas diziam, pô, os times do Carille são bem armados defensivamente. E o Vasco toma muito gol. Tomou 3 gols na Sul-Americana, tomou gol do Sport, tomou gol do Santos, tomou mais 2 hoje. E gols assim na pequena área, sabe? Com muita facilidade. E a gente está vendo esse segundo gol, acho que vocês vão falar depois, né? Não estava impedido, o PC auxiliou a gente na transmissão dizendo que a linha foi traçada certinha na bola. Só que eu fiz uma crítica durante a transmissão, porque eu acho que é o seguinte, e isso aconteceu no Campeonato Carioca, até num programa que a gente fez, Felipe. Isso. Se a comunicação não for bem feita, de nada adianta a gente ter a tecnologia. A gente precisa se comunicar bem. Quando essa linha é tracejada, ela não tira a dúvida de quem está em casa vendo o jogo, é muito ruim isso, eu acho, pro andamento do jogo. Eu recebi várias mensagens no meu celular no jogo ali. O cara traçou a linha no jogador. O cara traçou a linha no jogador. O PC disse que não, que a linha foi traçada certinha na bola. Não, e você sabe, Eric, eu fui ali no nosso... Isso é muito ruim. No nosso controle, porque eu fui exatamente questionar isso. Falei, precisamos do PC, porque eu acho que a linha foi traçada no jogador e tinha que ter sido traçada na bola. E aí o PC prontamente respondeu, falou, não, foi traçada na bola. E lá no monitor aqui do controle, aí ó, essa é a imagem, ela mesmo aproximada não fica muito clara. Mas no monitor menor ali, com a linha mais fina, dá pra ver que ela realmente foi traçada na bola. E quando a imagem se aproxima, ela dá essa... Isso não é legal. A imagem dá uma distorcida, né? E aí acaba ficando ruim. Porque, além de tudo, o VAR, claro, o primeiro objetivo do VAR é acertar as decisões do campo. Agora, ele precisa se comunicar bem. Você precisa ter certeza que você está passando para o público que aquela decisão foi bem tomada, até para não gerar questionamentos. Porque você tem um campeonato em que está todo mundo disposto a questionar, né? A questionar e acabar com a credibilidade de algo que foi pactuado entre todo mundo, que era essa tecnologia que iria elucidar impedimento. Como está todo mundo trabalhando para que isso não valha, para ter uma bengala quando for o momento adequado, você precisa ter uma comunicação melhor. É isso, é exatamente isso. Só lembrando que quando, uma vez visitando onde se opera o VAR na CBF, a imagem que eles trabalham é muito melhor para eles trabalharem, traçar a linha, do que a imagem que venha para o público. Não, foi até o que eu disse durante a transmissão. Eu não coloquei em dúvida hora nenhuma o trabalho da cabine do VAR. Agora, o que eu coloquei é o seguinte, esse tipo de trabalho ele não pode ser prejudicado por uma comunicação ruim. Questão de credibilidade. Exato. Agora, tem faltado jogo por dentro, especialmente do Vasco hoje? Faltado um pouquinho de tudo, né, Felipe? Isso, sem dúvida. Mas assim, com a bola, hoje o Nuno veio jogar mais por dentro em vários momentos, né? O Garré hoje não jogou bem. O Garré hoje fez um primeiro tempo muito apático, largado na ponta direita. Ele não conseguia fazer nenhuma aproximação por dentro. Hugo Moura, ele joga lá dentro dos zagueiros. E aí é interessante. Espaço, né? Pra ele sair na construção é interessante, porque ele espeta o Paulo Henrique de um lado e o Lucas Piton do outro. Só que quando a bola chega lá na frente, ele está muito longe, muito distante. Então, todo momento que o Vasco perde a bola no meio campo, que ficou com o Paulinho e com o Payet. Esse é que vale a ressalva. Eu acho que assim, sem o Tietê e sem o Coutinho, o Vasco perdeu muito também. Muito. Paulinho não é o mesmo jogador que chegou em 2023. Ele ainda não conseguiu, depois da lesão,
ter uma boa sequência de jogos. A gente sabe que o Paulinho é um ótimo jogador, né? É natural, né, Eric? E o Payet não consegue, cara, assim. O Payet não consegue. O Payet, ele participa de um lance no primeiro tempo, um lance no segundo tempo. É muito pouco. Saiu machucado, né? Talvez. Hoje, né? É isso que eu ia dizer. Ele tá em fim de contrato. Dependendo da lesão, né? Dependendo do grau da lesão. Saiu com dores no joelho, né? Isso, pode até... No lance em que o Paulo Nunes foi certeiro. Ele demorou a concluir. Ele domina, ele podia bater. Quando ele dá, mas eu tô aqui, ele perde o controle da Ele bola. ficou esperando o pênalti. Exatamente. Pediu o pênalti. Alguma coisa ali. Ô, Paulo Nunes, você pagava pro... O Jardel te pagava por assistência no Grêmio, não? Me paga até hoje, filho. É mesmo, é? Jardel, 80% que ele tem foi eu que dei pra ele, né? Então, assim... Porque o Pedro Raul tá pagando os caras do tinha essas Ceará. apostas. Você viu que ele dobrou. Eu acho que ele devia estar com hoje, sangue nos olhos pra enfrentar o Vasco. Gol no Vasco? É. Não. Mas tinha isso. O Jardel me dava um jantarzinho a mais, uma viagemzinha aqui Mas nós temos que saber se isso realmente ele tá pagando mesmo. Viu? O Jardel fazia, o Jardel pagava. Deixa eu agradecer aqui. Paulo Nunes, a hora extra do Eric é cara. Deixa eu te falar. É muito cara. Eu sei que é, mas essa dupla... Amanhã eu tô no Seleção. Essa dupla... você tá sempre na Seleção. Essa dupla, velho, de verdade, essa dupla vocês só perdem pra Luiz e Lédio, velho. Vocês são a segunda disparada, velho. Bom, já que você tá no Seleção, vamos continuar. Se fosse no News, eu te liberava. Mas já que o Seleção é mais tarde, dá pra gente continuar um pouco mais o papo. O Paulo Nunes consagrou tanto atacante, né? Gaúcho no Flamengo, Jardel, Osés. Por isso agora tá me consagrando aqui. Problema na lombar hoje. Agora tá me consagrando aqui. Tá que nem o Verrete. O Verrete deve estar com dor nas costas, de tanto carregar o Vasco. Deu pena do Verrete hoje, alguns lances. Teve um lance hoje que foi, o quanto o Vasco tem marcado mal a saída de bola adversária. A bola foi no zagueiro da esquerda, o Verrete foi marcando exatamente. lá. Aí a bola veio no zagueiro do meio, o Verrete correu para marcar o zagueiro do meio. Aí a bola veio no zagueiro da direita, foi o Verrete de novo, e aí a bola voltou e ele desistiu. Aparecia no vídeo. O Verrete é o que mais corre, eu acho. Assim, doideira. Que esse cara se doa é Você impressionante. sabe, Felipe, rapidinho, só para concluir, sem contar os números de hoje, né? O Vasco era só o 14º time até o início da rodada em cruzamentos. Então, nem é um time também que tem cruzado tanto a bola na área. É porque tem atacado pouco, né? Porque quando ataca, cruza. Exato. Então, precisa melhorar muita coisa no Vasco. A ladeira do Vasco, ela tá super íngreme nesse começo de Campeonato Brasileiro, cara. Tá difícil. E, o Vasco que tem jogado bem em São Januário, os próximos 3 jogos vão ser fora de São Januário. Pega o Flamengo no Maracanã, o Cruzeiro no Parque do Sabiá em Uberlândia, e tinha um mando de campo contra o Palmeiras, mas vendeu para o Mané Garrincha. Então serão 3 jogos fora de São Januário para o Vasco. É isso aí. Deixa eu agradecer, Eric Faria. Valeu, Eric. Paulo. Valeu, amigos. Obrigado, meus amigos. Bom descanso. Além de olho vocês aí em casa. Que bom. Porque eu vou chamar Fábio Carilli, técnico do Vasco, vai tentar explicar essa derrota 2-1 para o Ceará no Castelão. Vamos ouvir o treinador do Vasco. O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser o Campeonato Brasileiro. Toda rodada tem que ser uma decisão. Perder faz parte, mas da forma que perdeu, isso me incomoda demais, né? Então, repetindo, um pouquinho que a gente melhorou, um pouquinho. Não melhoramos muito também não. Já fez um segundo tempo melhor. Mas o primeiro tempo me incomodou demais a postura. E repetindo, o nosso respeito por essa agremiação, por essa equipe, ela tem que ser muito maior, a gente tem que fazer mais dentro de campo. Carilli, aqui, Pedro Pinheiro da Band, boa noite. Você tinha um planejamento ali para começar o seu segundo tempo, você fez 3 alterações. O Payet saindo lesionado, isso também mudou um pouco a trajetória que você queria que sua equipe fizesse no segundo tempo? Sim, é um meia, aí a gente resolveu, o Alex é um meia atacante, né, não é um meia armador. E sim, é um cara que é da bola parada, que poderia até tirar ele mais para o final do jogo, não naquela altura do jogo. Né? Um jogador com muita qualidade, que estava buscando o jogo, estava tentando, mesmo a equipe não estando bem. É um cara que gosta da bola, que aparece para jogar. Né? E a gente perdeu um pouquinho com ele ali também. Carilli aqui, boa noite. Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouco o que alterou na tua mecânica de jogo, por exemplo, pensando na ausência principalmente do Felipe Coutinho, daquilo que você pensava para a partida e tendo o desfalque dele importante, e sobre o próprio enfrentamento com o Ceará.
se te surpreendeu a postura da equipe alvinegra em algum momento, se você já esperava esse jogo de transição, focando nas bolas, nas conexões diretas, né, com o Pedro Raul, era realmente isso que você esperava? Ou se em algum momento da partida você acha que foi surpreendido, tanto é que aconteceram as mudanças no segundo tempo? Não, surpresa não teve. É a mesma ideia do Léo Condé, que está desde o ano passado no trabalho. Eu enfrentei pelo Santos o Ceará o ano passado. Era o Saulo que jogava como atacante, diferente do Pedro. O Pedro é mais de retenção, o Saulo é de mais de velocidade. Acompanho o Saulo desde o Japão. Não fomos surpreendidos, não. É um time bem treinado, que jogo de lado e muito cruzamento, buscando seus atacantes. A gente nos preparou para isso, mas em relação ao Coutinho, eu nem sei se o Coutinho tivesse em jogo hoje seria legal, porque a nossa saída ela foi muito ruim, foi muito lenta, facilitou para quem estava marcando. A gente precisa acelerar mais o jogo atrás para que as movimentações na frente sejam melhores e nossos meias, nossos atacantes consigam receber em condições melhor. Então, o nosso jogo foi muito lento, muito lento. O Ceará deixando nossos zagueiros com a bola e a gente fazendo o jogo muito para trás. O meia apareceu, tem que jogar. No meia não vai aparecer livre toda hora, tem que fazer esses caras jogarem. E a gente ficou com esse jogo para o lado, jogo para o Léo, muito, fazendo o nosso goleiro jogar muito, sendo que tinha situações para fazer para frente. Aqui, Fábio, boa noite. André Carvalho, da FM Conexão 70, certo? Eu queria saber se essa proximidade também dos jogos, hoje eu vi o Vasco da Gama no segundo tempo com uma dificuldade de recomposição do meio de campo para a defesa, certo? Essa proximidade dos jogos do Campeonato Brasileiro também hoje contribuiu para a derrota do time vascaíno aqui na Arena Castelão? Pode ser, sim. Pode ser. É algo que eu estou nessa sequência com esse grupo faz pouco tempo, né? Jogadores que não estão acostumados com o nosso futebol, que é caso de Nuno, de Garré, que eu já senti no primeiro tempo que eles estavam pesados, não estavam conseguindo fazer o seu melhor, já estão comigo há um pouco mais de um mês, eu já sei o que eles podem ser. É algo que vai trazer preocupação, sim. Jogamos contra a equipe da Venezuela. Jogamos sábado, o Ceará, por exemplo, não jogou no meio de semana, no meio da semana passada, e vai acumulando, só que a gente não tem saída. E o que eu costumo dizer, quando você não está bem tecnicamente no jogo, o adversário também não pode jogar. A gente poderia ter sido melhor nas nossas decisões, dos 2 gols tomados, e em outras. Não estou bem tecnicamente hoje as coisas não estão acontecendo, isso aí tem dia que vai ser assim mesmo. Mas aí eu tenho que ser ferrado sem a bola. Não dá chance. Eu não vou conseguir fazer lá, também não tomo aqui. Essa postura assim, essa leitura e errar que erre para frente. Não erre jogando do lado, jogando para trás. Me incomodou demais. Foi chamada a atenção no intervalo, foi chamada a atenção no final agora. No final a gente tem que trazer como aprendizado para que não possa acontecer mais. Professor, o Alisson... Tá aí, Fábio Carilli, bastante insatisfeito, com a postura do Vasco hoje contra o Ceará. Vejo vocês aqui na hashtag Troca de Passes, tem algumas pessoas perguntando sobre o pênalti do Payet, o que o Paulo César de Oliveira achou. A gente vai mostrar o lance aí para vocês, para que vocês tirem as suas conclusões. A explicação do Paulo César é de que foi um lance normal, e o pênalti não aconteceu. Na hora, no ao vivo ali, eu até achei que pudesse ter acontecido. Vendo o replay, acho que tem um tranco ali. Exatamente como você. Tem um tranco, mas é lateral do corpo do Payet, acho que é do jogo. E então, para o PC, não foi pênalti, tá bom? E aí, alguém discorda, Mansur? Cara, eu acho uma carga ali num lugar que, assim, ninguém do Vasco reclamou tanto, você vê, o Carilli não falou, mas ele chega bem forte, só que ele não bate aqui ombro com ombro. Dentro da área tem que tomar um cuidado, então ele pega meio aqui, meio diagonal. Agora, eu acho que tá no limite da interpretação. Cara, eu acho que dá pênalti, você acha absurdo? Eu não ia achar, eu não achava o que eu acho que não é lance para VAR, Se ele desse o pênalti no campo, acho que o VAR também não poderia interferir dizendo que não foi. Como ele não deu no campo, também acho que não é um lance para que o VAR entre, Assistindo o jogo, o Mansur, quem está em casa, na velocidade normal, ele parece muito mais pênalti. Então era muito mais fácil do árbitro marcar do que não, tanto que na primeira vez que eu vejo a imagem no lance... E o pé dele toca no do coisa ainda, tá vendo? Olha lá o pé dele, O pé do defensor, ele atrapalha, é pênalti, cara. Pênalti sim, olha lá, o pé, se você reparar bem, atrapalha, cara.
Tem aquela questão do impacto, né? Tudo bem, mas ele deixa o corpo ou não, ele tá no domínio da bola. É o defensor que tem que tomar cuidado. É isso. Então, pro Alex foi pênalti, né? Pro PC não foi. O juiz estava ali, ó, observando tudo de perto e não marcou, certo? Carlos Eduardo Mansur. Ô, Mansa. Sei que você tem aí uma análise pra gente que você preparou durante o jogo, né? Vendo a entrevista do Carille, eu achei que eu ia discordar totalmente dele, mas discordei um pouco. Quando ele falou de postura, como primeiro tema, parece que ele estava apontando pro time. E eu queria trazer aqui um ponto que eu acho que é também que tem a ver com proposta de jogo e com a forma como o time se organizou, especialmente para sair jogando. Mas aí, mais adiante, ele fala sobre a saída de bola. Eu separei 3 lances do primeiro tempo, então aqui na sequência, eles são 3 de muitos que eu queria mostrar aqui. Acho que já exemplifica... Exatamente. Isso foi um padrão. E essa foi a razão para mim do jogo acontecer quase todo no campo defensivo do Vasco. A bola está dominada aqui. O Vasco quase sempre tinha aqui o Hugo Moura entre os zagueiros para fazer a saída. E quando o Ceará pressionava, o Vasco tinha muito pouca opção de passe, além desses 3 homens atrás. E qual era o desfecho da jogada? Chutão. Ó. Batida longa. Como o Vasco tinha... O que me incomoda, Nuno, pior... É nem direcionar a bola no Verrete, poxa, né, gente, você tá Esse livre, chutão né, direciona no Pelo centroavante. menos eu vou, né? Exatamente. E o Verrete era o único jogador dos 4 da frente com uma mínima característica de ganhar essa primeira bola. Quase sempre essa bola era ganha pelo Ceará e o jogo voltava para o campo do Vasco. Outro lance que vai acontecer a mesma situação. A bola volta, está o Hugo Moura entre os dois, pouquíssima opção de linha de passe na frente. Você tinha até o Paulinho e o Garré tentando baixar, bola longa, que não é na direção do Verrete, não é na direção... E outra, a hora se livrar da bola, né? E a hora que o Garré vem no pé, aí você faz uma bola longa. Isso. Entende? Não é direcionado, né, cara? Você vê que não tá... De novo, agora a saída tá com 3, com 2 zagueiros, mais um lateral, o Hugo Moura veio um pouquinho adiante, mas ainda assim, as opções... As distâncias são gigantes para você sair jogando. A bola vai cair aqui no pé do Lucas Freitas, volta no... Aí, olha o que o Léo Jardim faz. Erra o chute. E esse vai resultar... E tava com o João mais livre, vamos dizer, para sair. Então... O que vai acontecer? Tá aí que foi o quase gol do Pedro Raul. Pedro Raul se toca pro Ailon ali do lado, demorou uma semana para dominar, Aí o João teve um comportamento certo, que ele deixou pro Pedro tomar iniciativa e ele marcou bem. O curioso é que de tanto acontecer isso e a bola voltar pro campo do Vasco, até os tiros de meta o Vasco deixou de bater curto. Quando deixou de bater curto, aconteceu isso aqui, ó. De novo a batida, o único jogador que pode disputar essa primeira bola é o Verrete. Ele está longe, ele tenta chegar ainda para disputar. A bola não vem Está aqui o Verrete, mas a bola não vem para ele. O Vasco perde segunda bola, como perdeu o jogo inteiro a segunda bola. E aí o Ceará vai ter aqui já o lado direito totalmente desguarnecido, porque o Paulo Henrique sai na cobertura, porque o Garré já tinha perdido mas ali ainda o primeiro tá encaixado, combate. Isso. Ver, né? E aí, evidentemente, que vai ter o lance do erro individual, né? Você vê, o Hugo, ele sai de lá, beleza, só que daí o Paulinho que acaba não indo. E aqui eu quero chamar a atenção para aquilo que o Alex já tinha chamado a atenção, que é a demora de reação do Lucas. Do Lucas no lance do gol. Cara, ele olha... Quando ele acelera, o Pedro Raul já tinha acelerado muito antes dele. Mesmo que eu esteja 5 metros, eu não posso dar tempo da bola cruzar. Ele só olhou para um lado, né, Alex? Eu naquela função, seja o Pedro, o Lucas, o João, seja quem for... tem que estar ali naquele setor, cara, porque aqui quem tem que acompanhar depois é realmente o volante. Então, são padrões de comportamentos errados, porque padrão de comportamento muitos têm, né, por causa da repetição, e a gente vai criando um certo padrão de comportamento, mas esse tipo, cara, você pode, o treinador tem coisa que é o jogador que vai ter que fazer dentro de campo, e é impressionante. Mas por falar em padrão de comportamento, assim, não era que o Ceará fizesse uma pressão ofensiva sufocante. Não. Mas o Vasco não conseguia ter estruturada uma saída de bola que desse ao time um mínimo de controle. O Vasco hoje tem o Garré pelo um lado, o Nuno pelo outro, o Payet, quando tem o Coutinho, hoje estava o Payet, jogadores de bola no chão, de controle, que pedem um time de mais controle, que não são jogadores de porte físico para disputar a bola pelo alto, e o Vasco fazia um tipo de jogo a partir da saída de bola que não encaixa com esses jogadores. O Vasco não se sustentava. E aí um outro problema do Vasco, eu acho, também, dos tantos. O Nuno, que é um jogador que sobe qualidade técnica, ele não tem sido um jogador que consegue competir mais do que 60, 65 minutos, não sei se é uma questão de adaptação ainda ao Brasil. Que se adaptou ao Vasco melhor do que o Garré. Em termos técnicos, ele tem contribuído até bem mais do que o Garré, que é um jogador que não tem construído tanto e até na hora de defender ele deixa um pouco a desejar.
Aí o Vasco perde o Nuno no intervalo, né? O Nuno sai no intervalo, imagino que por uma questão de físico, entram os 2 pontos, mas para mim o que mais mudou o jogo é que o Ceará parou de incomodar, baixou um pouco, e aí o Vasco conseguiu jogar um pouco mais no campo de ataque, mas criou muito pouco também. Isso, e falando do Ceará, inclusive, eu não vi o jogo contra o Juventude, mas achei que do jogo contra o Grêmio e do Bragantino, hoje foi o jogo menos bom do Ceará. Menos bom do Ceará, também achei. O Ceará jogou melhor contra o Grêmio, jogou melhor contra o Bragantino, especialmente no primeiro tempo, de acordo, do que jogou hoje contra o Vasco, né? O primeiro tempo, por exemplo, contra o Bragantino é muito melhor do que o jogo de hoje. Muito melhor. Muito acima. E ainda assim conseguiu fazer o resultado, né? Uma vitória importantíssima para o Ceará do bom Léo Condé. Se a gente for olhar o Nuno, você fala assim, ele não sustenta. Parece que ele não sustenta assim de energia até desde o começo. Porque essa segunda linha de 4 com os 2 volantes, com o Nuno e Garré, cara, tem deixado essa linha de 4 também muito frágil. Né? Então você precisa se comportar de uma maneira complicada. Se Garré e Nuno estão jogando, e às vezes você precisa fazer um quinto homem, eles não conseguem. Não fazem. Você pode ver que aqui é difícil para a característica deles. Você pode ver que o Ceará do lado direito, volume ali o tempo todo, e o Nuno não conseguia. A melhor qualidade técnica que o Vasco tem, em tese, com Garré, Coutinho e Nuno, melhora o jogo com a bola, tanto que em São Januário, jogos que ele tem um pouco mais a rédea do jogo, se coloca mais no campo adversário, o Vasco consegue ter algumas tramas ofensivas, mas ela não dá competitividade, não dá vigor. E aí, em jogos como o de hoje, o campo também não ajuda tanto, o jogo vai mais para o embate físico, a bola viaja mais, o Vasco sofre. Aqui, ó, a gente está falando desses jogadores, Felipe. Tem o Mugni. Quantos anos tem o Mugni? Ele sempre foi um jogador de característica lenta. Só que olha a disposição dele. A disposição, meu filho, hoje em dia não dá para falar que você não consegue. Lógico que depende do que você comprova. Só que muitas vezes, o que o Ceará fazia com ele também? Fazia essa segunda linha de 5. Porque ele ocupa um espaço igual o Vasco. O Mugni. Essa linha de passe, essa segunda linha de 4 do Vasco, ela sofre muito, sendo só 4 atletas com esses 4. É isso. Pô, traz de repente o Paiê, característica o Coutinho, também. Ajuda a ocupar um espaço melhor, maior. E depois de 4 jogos, né? Claro que todo mundo vai fazer ainda o quarto, só Ceará e Vasco fizeram essa 4ª partida, mas o Vasco tem a pior defesa do campeonato. Para um time treinado pelo Carille, né? Eu acho que deve ser algo que incomoda demais o Carille, né? O Vasco já tomou 7 gols em 4 jogos, tem a pior defesa nesse momento do campeonato.